Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, mais um vídeo de palpites no canal, hoje diretamente da Bahia, Pelourinho. Vamos lá então para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para quem está chegando agora no canal, vou falar os palpites aí que eu acho que vão acontecer em cada um dos jogos, mas também vou falar o que eu gostaria que acontecesse, para quem eu vou torcer ou não, né? Então os palpites sem clubismo e o que eu gostaria que acontecesse totalmente clubista. Então vamos lá, começando então o primeiro jogo, o que mais interessa aqui nesse canal, Novo Horizontino e Atlético, lá em Novo Horizonte. Jorge Ismael de Biase, o nome do estádio. O Atlético ganhou o último jogo do CRB, né, 2-0, assumiu a liderança, e o Novo Horizontino empatou em casa com o Criciúma. Eu acho que nesse jogo aí vou chutar um empate, vou chutar 1-1 para esse jogo e obviamente vou torcer para que o Atlético ganhe o jogo aí, continue na liderança aí com a caminhada aí, né, mais um degrauzinho para a Série A. Próximo jogo lá, Criciúma e Remo. Criciúma empatou o último jogo justamente com o Novo Horizontino, que acabamos de falar, e o Remo teve uma grande vitória em cima do time do Coritiba. Excelente vitória, 1-0 para o Remo. Nesse jogo aí, Criciúma e Remo, também vou chutar um empate, 1-1, e vou torcer para que dê um empate mesmo, para que os dois times não avancem tanto. Próximo jogo, Vila Nova e Chapecoense, no estádio Oba, ou Obá, não sei como se pronuncia. Digam aí, quem é torcedor do Vila aí. Lá em Goiânia, Vila Nova e Chape. Vila Nova, o último jogo, ganhou de 2-0 do Botafogo, e a Chape também ganhou do Atlético. Nesse jogo, Vila e Chapecoense, eu acho que vai dar Vila. Vou chutar 2-1 pro Vila Nova. Vamos ver como é que tá a classificação aqui. Vila Nova em sétimo e a Chape em 10º, quase o mesmo número de pontos, um ponto de diferença. Vou torcer para que dê um empate também esse jogo aí. Próximo jogo, jogo de Paranaenses, Coritiba e Operário no Couto Pereira. Coritiba perdeu o último jogo de 1-0 para o Remo, e o Operário no último jogo deu uma boa pressão em cima do Paysandu, mas não conseguiu fazer gol, deu 0-0. Esse jogo aí eu acho que vai dar Operário, hein? Apesar que é no Couto Pereira, né? Acho que vai dar um empate então. Se fosse no estádio do Operário, eu chutaria Operário, mas como é no Couto Pereira, eu vou chutar um empate. Vou chutar 1-1 também, Coritiba e Operário. Vou torcer pro Operário de Ponta Grossa, obviamente. Paysandu e CRB agora aí, Paysandu e CRB. CRB que perdeu pro Atlético no último jogo, 2-0, né? E o Paysandu empatou justamente com o Operário de Ponta Grossa. Eu acho que nesse jogo aí vou chutar CRB, hein? CRB 1-0 em cima do Paysandu. E vou torcer para que dê um empate, ou porque o próprio Paysandu ganhe, porque o Paysandu tá mais lá embaixo. Tá com um time bem ruim o Paysandu aí, hein? Por enquanto. Vamos lá, Avaí e América. Avaí e América na Ressacada, lá em Floripa. O Avaí ganhou o último jogo do Amazonas, 2-0, lá na Arena da Amazônia. E o América ganhou do Goiás 1-0. Então nesse jogo aí, eu acho que dá Avaí lá na Ressacada. Vou chutar 1-0 pro Avaí e vou torcer para que dê um empate nesse jogo aí. Próximo jogo, os dois times aí que estão piores aí na classificação, começaram mal, os times que subiram da terceira divisão, né? Atlético e Volta Redonda, lá em São João del Rei, no estádio Independência. Os dois, Atlético com 0 pontos e o Volta Redonda com 1 ponto, bem lá embaixo os dois times aí. Vou chutar 1-0 para o Atlético aí, mas vou torcer para que empate mesmo, porque nunca se sabe o dia da manhã, para os dois ficar lá para baixo e não ameaçar o Atlético. Na Arena Amazônia, não, no estádio Carlos Amit, acho que é esse estádio, lá em Amazonas. Amazonas e Atlético Goianiense. Amazonas, no último jogo, perdeu, né, pro Avaí, na própria Arena da Amazônia. E o Atlético Goianiense empatou com o Cuiabá aí. Pro Atlético foi bom esse resultado. Nesse jogo aí, Amazonas e Atlético Goianiense, vou chutar Atlético Goianiense 1-0 pro Atlético Goianiense. Vou torcer para dar um empate ou para que o próprio Amazonas ganhe.
Arena Pantanal, Cuiabá e Ferroviária. Cuiabá empatou o último jogo justamente com o Atlético Goianiense e a Ferroviária empatou com o Volta Redonda. Nesse jogo, eu acho que da Cuiabá, vou chutar 2 a 0 pro Cuiabá nesse jogo aí. Vou torcer pro Ferroviária ganhar, né? Torcer pro Ferroviária ganhar porque o Cuiabá tá ali junto com o Atlético e é um dos times mais fortes da Série B desse ano. Último jogo então, Botafogo do Ribeirão Preto e Goiás. Botafogo perdeu o último jogo, né, pro Vila, vai jogar com mais um goiano. E o Goiás perdeu pro América Mineiro. Eu acho que da Goiás esse jogo aí, vou chutar 1 a 0 pro Goiás. Vou torcer para que dê um empate ou para que o próprio Botafogo ganhe. Então vamos pro que aconteceu aí na última rodada. Vamos ver o que eu acertei e o que eu errei na última rodada da Série B. Então na última rodada, começando lá com Operário e Paysandu, falei que o Operário ia ganhar de 2 a 0, mas deu empate, errei. Vila Nova e Botafogo, falei que o Vila ia ganhar de 1 a 0, mas ganhou de 2 a 0, acertei parcialmente. Chape e Atlético, falei que ia dar 2 a 0 para Chape, mas deu só 1 a 0 para Chape, acertei parcialmente. Atlético e CRB, falei que o Atlético ia ganhar de 1 a 0, mas ganhou de 2 a 0, acertei parcialmente. América e Goiás, falei que ia dar 1 a 0 pro América e deu 1 a 0 pro América mesmo, acertei. Amazonas e Avaí, falei que ia dar 1 a 1 e deu 2 a 0 pro Avaí, errei. Errei também Novo Horizontino e Criciúma, que eu falei que o Novo Horizontino ia ganhar de 1 a 0, mas deu empate de 1 a 1. Errei também Remo e Coritiba, que eu falei que ia dar 0 a 0, mas o Remo ganhou de 1 a 0. E acertei Atlético Goianiense e Cuiabá, falei que ia dar 1 a 1 e deu 1 a 1 mesmo. E acertei parcialmente Volta Redonda e Ferroviária, que eu falei que ia dar 1 a 1, mas deu 0 a 0. Então é isso, galera, mais um vídeo de palpites. Deixem nos comentários se vocês concordam ou discordam. Deixe seus palpites aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.